E aí, galerinha, voltamos para mais uma aula e essa aula mesmo é a nossa reta final, porque é o momento da revisão geral, professor Jorge, da unidade 2. E aí? Tranquilo, né? Os assuntos bem light. Verdade. O importante é a gente ter passado conhecimento para o nosso querido aluno conhecer Com certeza. melhor o nosso estado de Rondônia. Muito bem. Em vários aspectos. E esse aluno vai conseguir arrepiar nessa atividade? Com certeza. Nessa avaliação? Opa! Na hora, né? Então, fechou. Galera, só um momento de revisar os principais pontos que abordamos aí durante a unidade 2. Vamos lá, de olho na tela. Aula 23.1, revisão geral da unidade 2. Nessa aula a gente vai falar sobre os aspectos populacionais de Rondônia. Eita, deixa eu voltar aqui, né, professor Jorge? Pegar o marca-texto. Rondônia. Vamos falar sobre a economia de Rondônia e também atualidades regionais. Na aula 15.1, que foi a aula que trabalhamos sobre os aspectos populacionais de Rondônia, parte 1, trabalhamos com o conteúdo de evolução da população, falamos da população economicamente ativa do nosso estado, da estrutura etária e do crescimento populacional. Então, Rogério, segundo o IBGE 2021, hoje em Rondônia, nós somos 1.815.278 habitantes, o que corresponde a aproximadamente 0,8% da população do Brasil. Exatamente. Nós não somos nem 1% da população do Brasil, Rogério. E olha só, apesar de não sermos nem 1% da população do Brasil, é o terceiro maior contingente populacional do norte do Brasil, atrás do Pará e do Amazonas. Exato, professor Jorge. Ao mesmo tempo que a gente é pouquíssimo diante do que é a população do Brasil, né? São mais de 200 milhões. Nós somos o terceiro na região norte. Perdemos para o Pará e para o Amazonas. Exatamente. É isso? Então quer dizer que os outros estados ainda são menos povoados ainda, né? Exato, muito bem. Falamos sobre a população urbana e rural de Rondônia e observamos que a população de Rondônia, a maior parte vive na cidade. População aproximada aí de 1.149.000 pessoas aqui no estado de Rondônia. Já a população rural, a gente vai ter aí 413.000 aproximado aí a população rural. Então, a maior parte estão vivendo dentro das cidades do estado de Rondônia. Só lembrando para o nosso querido aluno que, embora ele esteja na área rural, na zona rural, Rogério, a gente já falou que a questão da agropecuária é muito forte no nosso estado. Muito bem. Mas ele tem que entender, isso não pode deixar de ser entendido, que nós somos mais urbanos do que rural. Exatamente. Em Rondônia. Muito bem. Okay? Exato, professor. E quando falamos da população do estado de Rondônia, a nossa capital, Porto Velho, ela representa aí 30,2% de todos os moradores de Rondônia. Então vamos dizer assim que a cidade mais populosa de Rondônia é a capital, que é Porto Velho. Com 548.952 habitantes. Segundo lugar, Ji-Paraná, 131 mil. Seguido de terceiro colocado, Ariquemes, 111 mil. Vilhena, 104 mil. Cacoal, 86 mil. Rolim de Moura, 55 mil. Jaru, 51 mil. Guajará-Mirim, 46 mil. Machadinho, 41 mil. E Buritis, 41 também. Exatamente. Só lembrando, só uma pequena observação, Rogério. Quando eu morei lá em Ariquemes, era 80 mil. Pois é. Não chegava nem 80 mil. Qual que era o ano, professor? 2006. Não está tão distante. Não. Não dá mas, nem... mas para o aluno é. Para o aluno é. Era o ano que ele estava nascendo, Rogério. Verdade. Vamos lá. Falando sobre a população de Rondônia por faixa etária, a gente tem a seguinte, de 0 a 34 anos corresponde a 63% essa população dentro de Rondônia, com base no censo de 2010. Olha só, quando a gente analisa no ano 2018, já caiu essa população que era 63%, agora em 2018 é 59,8%, essa estimativa aí do IBGE. Falamos sobre a distribuição da população
de Porto Velho, né, que é bem parecido a nível Rondônia, onde a gente observa que Rondônia, assim como outras cidades, Rondônia não, Porto Velho, assim como outras cidades do nosso estado, vem diminuindo essa base aqui da pirâmide etária, né, professor Jorge? Ou seja, está nascendo menos meninos. Muito bem. E a gente Meninos e meninas, né? Exato. E a gente observa o aumento do topo da pirâmide. Representando o quê, professor Jorge? O envelhecimento da população. Muito bem. Então, a gente tem a maior parte da nossa população de Brasil é uma população adulta, não é população de jovens. E é uma tendência em várias partes do Brasil. Falamos sobre o Índice de Desenvolvimento Humano de Rondônia, conforme os dados do IBGE de 2010, e a gente tem o índice aí, né, professor Jorge, na faixa etária de 0,690. Então, nós temos aqui a média Brasil, né, da legenda, nessa cor representando até 0,665 e esse azul um pouquinho mais escuro que o primeiro, até 0,707. E esse azul mais forte são as áreas com maiores IDH do Brasil. Rondônia está no segundo, né, professor Jorge? Isso. E que corresponde ao nosso IDH à 15ª posição no Brasil. Muito bem. Então, Rondônia está aqui, ó, nessa faixa. Vamos lá. Falamos sobre a população ocupada no setor secundário. É pequena, né? É pequena aqui em Rondônia. É pequena porque o próprio setor industrial, a gente já falou, ele é muito tímido ainda. Muito pequeno, comparado-se a outras regiões do Brasil. Exato. Precisamos desenvolver a questão da indústria. Exatamente. Transformar a matéria-prima. Fechou. E o setor terciário, eu falei inclusive durante as aulas, Rogério, que ele tem que levar isso aqui para o coração dele, ó. Guardar isso aqui, as 7 chaves dessa informação. É o setor terciário da população, é o que ocupa a maior parcela da população economicamente ativa. A PEA, né, professor Jorge? Isso, olha aí. Beleza, galera? Isso aqui você não pode deixar de entender. Não pode esquecer isso aqui. Exatamente. Vamos Aí lá. a gente falou, né, que apesar de ter a população no setor terciário da economia, a maior parte, né, da população de Rondônia, ainda temos problema de subemprego, né, Rogério? Temos aquelas pessoas que trabalham vendendo as coisas na rua. Exato. É isso? Tem as pessoas que trabalham sem carteira assinada. Tem aquelas pessoas que trabalham que não têm CNPJ, não têm empresa e ainda contratam outras pessoas e também não assinam a carteira. Muito bem. É isso? Exato. E assim por diante. Infelizmente temos muito isso, não só em Rondônia, a nível Brasil, né? A nível Brasil. E falamos aí nesse mapinha na aula sobre a questão dos ciclos econômicos que interferiram nesse processo de ocupação do estado de Rondônia. Então, desde o século XVII, que a gente tem esse fluxo em direção a Rondônia, mas a gente falou e reforçou muito na aula que esse fluxo maior de migração para o estado de Rondônia aconteceu principalmente aí, a partir da metade do século XX, principalmente na segunda metade, 1980, grande fluxo migratório em direção do estado de Rondônia, e assim foi se formando, estruturando esse território que viria a se tornar estado de Rondônia em 1981. Aí depois você pode fazer a leitura desses principais acontecimentos que contribuíram para o processo migratório de Rondônia. Aula 20.1, falamos sobre economia de Rondônia, a agricultura pecuária, o censo agropecuário, falamos sobre agricultura familiar, a indústria e serviços. Nós iniciamos a aula dessa unidade falando aí sobre a questão aí do censo agropecuário e a gente viu nessa tabela informações de 1980, 2006, 2017 sobre a questão das lavouras permanentes, falamos sobre as lavouras temporárias, as pastagens implantadas no estado de Rondônia que cresceram absurdamente, por exemplo, aqui em 1980, 510, que passou aí em 2017 para 5 milhões, né, professor? Quase 6 milhões as áreas de pastagem plantadas. Inclusive, nós falamos que essas pastagens plantadas virou esse número absurdo. Lá em 2017, 5 milhões. Isso está relacionado a impactos ambientais. Exatamente. Desflorestamento. Muito Isso bem. está relacionado também à questão da produtividade. Exato. É isso que aumentou também.
E isso também está relacionado à questão, obviamente, se é pastagem, principalmente nós vimos que é o carro-chefe em Rondônia, bovino de corte. Muito bem. É isso? E olha só, pessoal ocupado em 1980 era 176 mil, esse pessoal ocupado aumentou para 277 mil e diminuiu em 2017. O aluno pode pensar, ué, professor, se estava crescendo, por que diminuiu? Porque aumentou o número de trator. Exatamente. Ali, era só quem 70 lá em 1980, 2006 foi para mais de 5 mil. E 2017, mais de 12 mil tratores. Isso quer dizer que os tratores tiram a força de trabalho humano. Muito bem. Isso é a troca do homem pela máquina. Exatamente. E aí a gente tem essas informações aqui nesse gráfico que representa aquelas mesmas informações da tabela anterior, só para você verificar esse crescimento. Ó. Olha só, as pastagens aí em 1980, olha as pastagens agora com base no ano 2017. Um grande crescimento, né, professor Jorge? Um grande avanço aí da pecuária do estado de Rondônia. O homem no campo, né? A gente observou também esse gráfico naquela tabela anterior, era 1980, 176 mil, e na comparação de 2006 para 2017, queda, né? E isso está bem relacionado à questão da mecanização no campo, né, professor Jorge? Vamos lá. Falamos também sobre a questão da produção da agricultura familiar, que Rondônia tem uma grande participação dos agricultores familiares. Em Rondônia, 81% dos 91.438 estabelecimentos são classificados como pertencentes à agricultura familiar. A média nacional é 76,8% desses estabelecimentos, mas em Rondônia é bem maior, 81,3%. Então, maior parte do nosso estabelecimento, da nossa produção, vem da agricultura familiar que abastece nosso mercado local, né, professor Jorge? Falamos sobre a participação da produção agrícola, né? A sua participação no conjunto dos 65 produtos selecionados foi de 11,1%, quase o dobro da média nacional. Quando a gente está falando dessa produção da agricultura familiar, né, professor Jorge? Quando se exclui dessa lista a soja e o milho aqui em Rondônia, que vem do agronegócio, e também a cana-de-açúcar, esse valor aumenta para 57,8% a produção que provém aí da agricultura familiar dentro do nosso estado. Fechou? Perfeito. Vamos lá. E aí nós temos o gráfico para representar, que a gente vai conseguir visualizar de uma forma bem interessante. Vamos começar falando sobre a soja. Olha a participação da soja da agricultura familiar. Só 5% provém da agricultura familiar. Perdão, 3,3%. Falei, coloquei milho em grãos. Mas vamos falar sobre o milho também. Ó. Olha o milho. Participação do agricultor familiar, só 5%. Né? O que representa? Que essas culturas do milho, da soja, maior parte dela vem do agronegócio do estado de Rondônia, né, professor Jorge? Que são áreas cultivadas em grande escala, em grandes áreas e mecanizada. Para se ter esses tratores, tem que também ter um grande poder aquisitivo. Muito bem. Agora vamos pegar o feijão. O feijão, sim, grande participação da agricultura familiar, 84%. Mandioca, 88,8%. Café em grão, 90%. Então, a maior participação dentre esses cultivos aqui, a gente vai encontrar o que, professor Jorge? O abacaxi, com 93,1%, vem da produção da agricultura familiar. Falamos sobre a questão da indústria em Rondônia, né? Isso, que ela é responsável por apenas 14% do nosso PIB, Rogério. E ele não esqueça, querido aluno, a indústria de Rondônia é pouco diversificada, ok? Os principais segmentos são alimentício, frigorífico e mineração, que é proporcionado em razão das grandes reservas de cassiterita ali na região de Bom Futuro, no garimpo de Bom Futuro, lá em Ariquemes. Muito bem. É o segundo maior produtor de cassiterita do Brasil. As reservas devem se esgotar em poucas décadas. Aí, falando agora do setor de comércio, serviço em Rondônia, esse sim, né, o setor terciário, ele é responsável por 68,2% do PIB de Rondônia.
E o setor de serviço inclui atividade de serviço público, nós, né, o nosso trabalho, né? Exatamente. Nosso trabalho de educação, o pessoal da saúde, médicos, hospitais públicos, segurança pública. Muito Não bem. é isso? Exato. A administração, né, de modo geral, nós aqui. Olha, educação, saúde pública e a Seguridade Social. Manteve-se com uma atividade de maior participação da economia, com 28%. O ecoturismo, como vimos na aula passada, ó, ele ainda é pouco explorado e pode e deve aumentar o PIB do serviço em Rondônia a médio e longo prazo. Né, Muito Rogério? bem. Na aula 21.1, falamos sobre atualidades regionais, sobre o agronegócio, pecuária e a biopirataria. As oportunidades do agronegócio em Rondônia, professor Jorge. É isso aí, vem dando grandes passos, grandes saltos importantes rumo à nossa expansão. E quem é o carro-chefe? Carne, soja, milho, leite, café, peixe, que registram crescimentos anuais significativos. O estado conta ainda com o cultivo de outros produtos, como a produção de cacau, urucum e uma vasta produção de leite, que impulsiona o estado no cenário nacional do agronegócio. Muito bem. Falamos aí sobre a produção da soja, que Rondônia é o terceiro maior produtor de soja da região norte do Brasil. A gente sabe que é Mato Grosso. Rondônia só perde aqui no norte para o Pará e Tocantins. Hoje a soja é a principal cultura que movimenta a economia quando a gente fala aí do agronegócio em Rondônia, representando 13% do valor da produção do estado. E aí a gente trouxe uma pesquisa do IBGE, do IBGE 2019, que mostrou que a soja está presente em 35 dos 52 municípios de Rondônia e destaque na produção da soja Cone Sul de Rondônia, Corumbiara, Vilhena, né, professor Jorge? Isso, a grandes áreas. Os três primeiros, Corumbiara, Vilhena e Pimenteiras do Oeste. Exatamente. Falamos sobre a questão do milho também, né, e da exportação da soja em Rondônia. Então, quando falamos da soja em Rondônia, é exportada para diversas partes do mundo. E a gente tem essa produção com base no ano 2019 para 2020. Então, exporta para a Europa, exporta para a Ásia como a China e México, que é a América Central. Falamos da produção de milho em Rondônia e o destaque na aula que nós apresentamos foi principalmente esse período aqui de 2018 para 2019, onde ocorreu um crescimento de 25% da produção de milho no estado de Rondônia. Falamos também do café, né, professor Jorge, do estado de Rondônia, que está presente em várias partes do estado, norte, no sul de Rondônia, na porção leste e oeste. Rondônia está entre os 5 maiores produtores de café do Brasil. E a pecuária, não esqueçam que a pecuária rondoniense, ele é o 6º maior do Brasil, com mais ou menos já, não é mais 14 milhões, é 15 milhões já em 2021. Muito okay? bem. Porto Velho é onde tem mais gado, galera, seguido de Nova Mamoré, Jaru, Buritis e Ariquemes. Muito bem. E falamos sobre a questão da exportação da pecuária de Rondônia, que vai para vários países, aproximadamente 42 países. O Egito, Hong Kong, Chile e Emirados Árabes são os principais compradores aí da carne de Rondônia, bovina. Então, mais de 75% de toda a carne exportada de Rondônia vai para o Egito, Hong Kong, Chile e Emirados Árabes Unidos, professor Jorge. Exatamente. E a pecuária rondoniense, a gente apresentou também essa informação sobre os municípios em 2019 que mais produziram agora o leite, né? A pecuária leiteira. Isso, aí já Porto Velho já não aparece, porque aqui é gado de corte. Exatamente. Agora, quem produz muito leite é Machadinho do Oeste, seguido de Jaru, Ouro Preto, Nova Mamoré. Aí, aqui no 1, 2, 3, 4, no 5º lugar, Porto Velho. Muito bem. E falamos sobre a biopirataria, para finalizar, professor Jorge. A biopirataria que é um problema sério, não só em Rondônia, mas no Brasil, Rogério. Muito bem. E é um crescente interesse internacional, porque está relacionado à biodiversidade, ok? Aos conhecimentos dos indígenas, aos habitantes locais, sobre as plantas e medicinas alternativas locais que vão servir ao interesse do capital internacional para produzir, por exemplo, cosméticos e medicamentos. Exatamente. E a Amazônia é muito extensa, nós não temos o controle
sobre toda a Amazônia. Infelizmente, aí sai matéria daqui que a gente nem vê, né? Exatamente. Infelizmente acontece, né? E agora, o que nós desejamos aí para o nosso aluno? Uma boa prova. Boa prova. Beleza, galera? Até mais. Tchau. Tchau.